Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje a nossa leitura e reflexão no livro de Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15. Desde já, obrigado pela sua companhia. Vamos juntos até as 8h30 para então refletirmos nesse livro de Provérbios, onde Salomão nos fala sobre a sabedoria, nos instrui a ter um viver sábio na presença de Deus e na presença dos homens. Então, Provérbios capítulo 15 é a nossa leitura desta manhã e também nossa reflexão. Compartilhe com outras pessoas esse vídeo desde agora. Se não puder, faça ao final, mas não se esqueça de compartilhar para que tenhamos um bom número de pessoas, o maior número de pessoas possível, vindo, refletindo então sobre esse tema tão importante que é a sabedoria. Se o mundo fosse, as pessoas fossem mais sábias, nós teríamos com certeza um mundo melhor. O problema é que nós temos muitos tolos nesse mundo. E Salomão desejava diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios, porque dessa forma o mundo evidentemente seria melhor, tá bom? Então vamos olhar para Provérbios então, capítulo 15, e vamos refletir sobre ele. Ele começa dizendo que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O nosso maior problema não é com as nossas ações, mas com as nossas reações. Podemos conviver em paz com uma pessoa a vida toda, desde que ela nos respeite. Porém, quando essa pessoa provoca, uma pergunta, nos provoca com uma pergunta insolente, nós perdemos o controle e muitas vezes a compostura. E tendemos então a dar uma resposta à altura. Nós reagimos. Então é por isso que o sábio nos mostra que não é a palavra branda que desvia o furor. Ele diz que a resposta branda é que desvia o furor. Então isso é mais do que ação, é reação. Então mesmo diante de uma ação provocante, a pessoa tem uma reação branda. Então a ação da pessoa é uma ação de provocação. A sua reação tem que ser de brandura. É como colocar água na fervura para poder acalmar os ânimos. Agora, o insensato, em vez de jogar água na fervura, ele coloca mais lenha na fogueira. Então, em vez de abrandar o coração, ele provoca ira. Então, a escolha é nossa. Nós podemos ser pacificadores ou provocadores de contendas. Que tipo de pessoa você é? Nesse mundo em ebulição, o caminho mais sensato é jogar água na fervura. Então, diante das tensões da vida e da complexidade dos relacionamentos, o melhor caminho é ter palavras doces e respostas brandas, tá? E não ter uma reação na mesma proporção de que houve a ação. Versículo 2: a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Talvez em outros pensamentos, outra linguagem, a questão da estupidez. Então, o conhecimento não é apenas útil, mas ele também é maravilhoso, ele é belo, ele é importante. Ele diz que adorna a sabedoria. Então, não é apenas necessário, mas é atraente, ter uma língua sábia. Então, isso é importante. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, ele fala aqui claramente sobre o fato de que Deus ele é onisciente, ele está em todos os lugares, Aliás, ele tem toda a sabedoria.
estando em todos os lugares, ele é onipresente. Ele diz aqui que está em todo lugar, contemplando os maus e bons. Então, a sua onipresença faz com que ele possa estar em todos os lugares. Os ateus dizem que Deus não existe. Os agnósticos dizem que não podemos conhecer a Deus, porque somos muito limitados. Os panteístas dizem que Deus não é pessoal, né? Que é uma questão inanimada. Os deístas dizem que Deus está muito distante de nós, né? Que ele não se importa conosco. A Bíblia, porém, ensina que os olhos do Senhor, diz o texto aqui, estão em todos os lugares, porque ele é onipresente. Não há 1 centímetro sequer do universo em que Deus não esteja presente. Ele não apenas está presente, mas conhece e sonda, né, o coração e a mente dos seres humanos. Então, seus olhos contemplam os maus e os bons, e dará justa retribuição a cada um. Então, Deus está olhando para cada pessoa, está olhando para cada um de nós, tá? Ele está olhando para você que está me escutando nessa manhã. E o que ele está vendo? Ele olhando para a sua vida, o que ele está vendo? Então, essa é uma resposta que você precisa dar ao Senhor. A língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela, na língua, deprime o espírito. Então, há muitos filhos que carregam uma alma ferida, porque desde a infância foram insultados com palavras insensatas pelos seus próprios pais, né? Isso não é determinante, mas isso, evidentemente, tem o seu peso na vida das pessoas, principalmente quando são muito pequenas, tá? Então, a língua benigna é a árvore de vida, ela dá vida, ela ajuda no crescimento, mas a perversidade deprime o espírito, né? Então, por isso também muitos acabam tendo problemas emocionais, relacionais, porque foram maltratados durante a vida toda, principalmente desde a sua infância. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Então é preciso erguer a voz nesses dias em que a família está sendo tão impiedosamente atacada para dizer que o caminho da vida não é a rebeldia, mas a obediência, né? É obediência. Quem despreza a instrução dos seus pais vai pagar um preço caro por causa disso, né? A sua desobediência, a sua vida com certeza será abreviada, tenha certeza disso, tá? Será abreviada, ok? Mas aquele que observa a repreensão, né, será prudente, será bem encaminhado, terá uma vida condizente, uma vida melhor. Você pode ter certeza disso, tá? Versículo 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação, né? Então não corra atrás do lucro ilícito. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas à sua vida. Isso é promessa da palavra de Deus, Mateus capítulo 6. Então, deixe isso muito bem claro na sua vida, tá? Os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim, tá? Então, Deus se revelou a nós na criação, na sua palavra e na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, que já veio a esse mundo, já esteve por aqui, andando por esse mundo, se tornou carne, habitou entre o povo, habitou entre nós, entre os seres humanos, mas morreu, foi crucificado, mas ressuscitou e agora está à direita do Pai, aguardando o dia para vir buscar o seu povo, os seus irmãos, a sua família. Então, você tem buscado esse conhecimento a respeito de Deus e da sua palavra, daquilo que ele tem reservado para o futuro, para aqueles que são seus? Se você não tem feito isso, busque conhecer, busque saber sobre isso, né? Isso é sabedoria, é conhecimento sábio, conhecimento que vem do alto. Então busque esse conhecimento. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então Deus não se satisfaz com rituais, né, com liturgias pomposas, com apenas exterioridade, sem um coração realmente voltado para Ele. Ele vê o coração, Ele procura a verdade no íntimo de cada um de nós. E não apenas uma questão exterior, apenas uma questão aparente, automática, né, para mostrar alguma coisa para os outros. Então, antes de aceitar as nossas orações, Deus precisa aceitar a nossa vida.
E ele deixa isso muito bem claro aqui. Então, como é que está a sua vida? Como é que estão as nossas vidas? Versículo 9: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama, né? Então a Bíblia fala sobre caminhos que parecem direitos ao ser humano, que parecem ser bons, mas no final deles são caminhos de morte. Nós já vimos isso aqui em capítulos anteriores, tá? Então o caminho do ímpio, ele diz, é abominável, mas ao que segue a justiça ele ama o caminho desses, ok? Então bastante cuidado com essa questão, busque orientação da palavra. Correção severa para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Então a Bíblia fala sobre justamente essa questão. Quem não ouve a voz da exortação vai receber com certeza o chicote do castigo, né? Correção severa, ele diz aqui. Então é melhor ser ferido pela disciplina do que morrer pela perversidade. O que odeia a repreensão vai morrer, tá? Então é melhor ser disciplinado, né? É melhor ser, então, receber o chicote, né? A voz da exortação, aliás, do que o chicote do castigo. Então é melhor ser ferido pela repreensão do que morrer pela perversidade. Então preste bastante atenção nessa questão, né? Se volte para o Senhor e permita que Ele dirija e oriente a sua vida. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Então Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, em todos os tempos, em todos os lugares, até mesmo aquelas que são ocultas. Então ninguém pode fugir da sua face, nem esconder coisa alguma dos seus olhos, tá? Então os filhos do Senhor estão diante dele, né? Mesmo aqueles que não são, os perversos, ele deixa bem claro aqui, né? Ele diz que o inferno e a perdição estão perante ele, ele conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas, então ninguém pode fugir dos olhares do Senhor, tá? Então tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, Deus está vendo. Mesmo aquelas coisas ocultas que ninguém sabe, ele sabe. Então preste bem atenção nisso. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, mas nem se chegará, né, aos sábios. Então, o escarnecedor não se chega aos sábios, ele não quer conhecer, ele não quer sabedoria, ele quer viver na ignorância e na estupidez. Então, quando uma pessoa fecha a porta do aprendizado, né, ela passa a viver justamente na masmorra da ignorância, tá? Vai viver preso à ignorância. E é justamente isso que o escarnecedor faz. Ele gosta de viver na ignorância, só que a ignorância não vai ajudá-lo em nada, a ignorância não irá isentá-lo dos seus, das consequências das suas atitudes. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. As emoções então refletem na nossa saúde física. Muitas doenças são decorrentes da ansiedade, e muitos males que afloram no corpo procedem de um coração triste. Um coração amargurado, pesado, né? Um coração irado, rancoroso. Então não se muda isso comprando comprimidos na farmácia, tá? Ou vestindo roupas caras que foram compradas no shopping, né? Então, na verdade, né, é na presença de Deus que há plenitude de alegrias e delícias perpetuamente, é isso que diz a palavra. Então Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então somente viver em Cristo é que nós poderemos ter um coração alegre e um rosto feliz. Coração alegre aformoseia o rosto, tá? Versículo 14. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Então, muitas pessoas buscam riquezas, prazeres e aventuras, mas por falta de conhecimento, atormentam a sua alma nessa busca, tá? São atormentados, são
perseguidos, aprisionados, né, por falta de conhecimento. Qual é o seu conhecimento a respeito de Deus? O quanto você o conhece? O quanto você tem buscado conhecê-lo? Então, coração entendido busca conhecimento. A pessoa sábia, inteligente, busca conhecimento. Mas o tolo, né, ele se adequa à tolice. O tolo se apoia, se estriba na ignorância, né, e vive dessa forma. Mas também os resultados são desastrosos. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Veja bem. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Então não há prazer maior do que viver em paz com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Isso é um banquete contínuo. Então você pode ter certeza disso. Tá? E é sobre isso justamente que ele nos fala. Versículo 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Então, a riqueza ela é preciosa quando vem como fruto da bênção de Deus e do trabalho honesto. De nada vale ser muito rico e viver inquieto, perseguido, atormentado, porque os seus ganhos não são lícitos, né? Em dado momento parece que eles não têm nenhuma preocupação, mas com certeza isso, mais cedo ou mais tarde, né, vai trazer muita inquietação ao coração, pode ter certeza. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio, né? Então, o que faz uma pessoa feliz não é o requintado cardápio sobre a mesa, mas é o sentimento de amor no coração das pessoas que se assentam ao redor de uma mesa para a refeição. Se for hortaliça, tudo bem. Se for um boi cevado, e se tiver tudo bem com todo mundo, se houver ali amor, também tudo bem. Agora, um boi cevado onde não há amor, não vale nada. É melhor hortaliça onde há amor. Então, o que precisamos é mais do que amizade, é mais do que companheirismo. Nós precisamos amor no lar. Amor na vida das pessoas. É preciso demonstrar esse amor, esse interesse, esse respeito pelas pessoas. É melhor comer verduras na companhia daqueles que nós amamos do que comer a melhor carne, a carne mais saborosa, talvez a mais cara, onde existe ódio e indiferença. Comer, conviver com pessoas assim, não vale a pena. Esse alimento não ajudará em absolutamente nada. O homem iracundo suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. Então nós já falamos sobre o pacificador lá no versículo 1. Isso aqui está relacionado ao versículo 1, quando fala sobre a questão dos irados e dos pacificadores, né? Precisamos saber quais são as nossas reações, como são as nossas reações. Somos iracundos ou somos aqueles que apaziguam tudo? Tá? Então isso é uma resposta que só você pode dar. Versículo 19. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O preguiçoso, como nós já falamos por diversas vezes em capítulos anteriores, ele vê dificuldade em tudo. O sábio é aquele que transforma dificuldades em oportunidades, obstáculos em trampolins, desertos em pomares, vales em mananciais. Então, ele usa o limão para fazer a limonada e não se queixar porque é limão. Tá? Então, é importante essa questão, mais uma vez falando sobre o preguiçoso que não chega a lugar algum. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Então, o lar é o palco das grandes alegrias ou das grandes tristezas da vida, já falamos sobre isso. Os filhos, eles devem ser a alegria dos seus pais e não um pesadelo. Em muitas casas, em muitos lares, os filhos são um pesadelo para os seus pais. Tá? E isso não deve ser dessa forma. Versículo 21.
Desculpe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Tá? Então, o ignorante não é apenas aquele que não sabe, mas, sobretudo, aquele que rejeita o saber, aquele que rejeita o conhecimento. Tem muitas pessoas que não querem saber, não querem aprender, não querem crescer. Eles gostam de viver na ignorância, na estupidez. Tá? Então, esses terão justamente uma vida muito mais difícil, tá? Porque não querem crescer no conhecimento em hipótese alguma. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Então, aqui, o conselheiro é aquele que lança luz em nossa escuridão, que mostra uma saída onde só víamos muralhas, né? Que nos faz perceber que uma crise na caminhada da vida pode ser transformada em uma grande oportunidade, com toda certeza. Então, nós precisamos uns dos outros, precisamos crescer juntos, precisamos nos cercar de bons conselheiros, de gente madura na fé, de gente que tem caráter provado, coração generoso, né? Nós precisamos andar e conviver com esse tipo de pessoas, tá? As más companhias, a Bíblia diz, que corrompem os bons costumes. Então, com quem que nós estamos andando, né? Com quem nós estamos nos aconselhando? Então, isso é muito importante. Tenha isso na sua mente, né? Para que a sua caminhada, a sua jornada seja com sabedoria e abençoada e abençoadora. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Então, responder antes de ouvir é falta de sabedoria. Precisamos ter respostas sábias para as grandes tensões da vida e usar a terapia da palavra para abençoar, né, a nossa casa, os nossos amigos e aqueles que nos cercam. Então, que a nossa palavra seja uma palavra boa, dita no tempo certo, da forma certa, para que possa abençoar a vida das pessoas que nos ouvem. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Então, isso temos aqui como uma figura bem clara para cada um de nós. Sempre que nós falamos, né, de vida, de céu, nós estamos falando sobre algo no alto. Quando fala de inferno, algo abaixo, né? Está falando sobre a questão de debaixo dos nossos pés. Então, só há dois caminhos, o estreito e o largo. Isso está em Mateus capítulo 7. Então, um nos leva para cima, o outro nos arrasta para baixo. Então, Jesus mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, a única maneira de você não descer ao inferno é andar pelo caminho da vida, né, que é Jesus, e caminhar para o alto. É a única forma de você realmente se livrar da perdição eterna. Tá? Agora, é preciso buscar entendimento para entender isso. Conhecimento, aliás, para entender isso. Tá? E o conhecimento que você precisa, o entendimento que você precisa, está na palavra de Deus. Né? Agora, se você despreza essa palavra, se acha que isso é uma palavra ultrapassada, uma palavra que apenas está falando sobre religiosidade, né, e mais nada, então realmente você vai ter uma vida infeliz e um caminhar muito perigoso, provavelmente um caminhar que vai te levar à morte. E essa morte não é só uma questão física, morreu, acabou tudo. Não acabou tudo, tá? Você vai arriscar, né, dizer que acabou tudo e que não tem mais nada, depois de fechar os olhos e acabou, não acredita que haja um céu, não acredita que haja um inferno, né? É por sua conta e risco. Você está arriscando. Se nós estivermos certo naquilo que nós estamos falando e você errado, você vai pagar um preço muito alto por causa disso. Agora, se você estiver certo e nós estivermos errados, nós não fizemos nada além daquilo que realmente nos traz contentamento e felicidade para essa vida. Tá? Então, é por sua conta e risco aquilo que você vai fazer, o que você vai entender dessas palavras. Versículo 25, o Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Então Deus abate os fortes e fortalece os fracos. A viúva quem representa o pobre e necessitado, que é sustentado por Deus. Aqueles que têm
maiores necessidades e que ninguém olha por eles. Deus está olhando por eles com toda certeza. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal. As palavras dos puros são aprazíveis. Então Deus enxerga o que vai no seu coração. Ele sonda os pensamentos, os desejos, as motivações que se instalam na sua mente, né? Então ele não julga apenas as suas palavras e ações, mas ele julga também os seus desejos mais íntimos, né? Ele julga as suas intenções, as suas motivações. Então vai muito além daquilo que se fala, daquilo que se pensa, né? É o que te motiva, qual é a sua intenção com aquilo que você diz, com aquilo que você faz. Deus está julgando todas essas coisas. E por isso que às vezes é difícil de você entender certas situações que você lê na palavra de Deus, né? Às vezes que você pensa que é algo muito cruel, muito ruim. Deus sabe de todas as coisas, porque Ele conhece as motivações do coração humano. Você e eu não temos esse conhecimento, tá? Então Ele vai muito além daquilo que se vê. Ele vai justamente nas motivações e intenções. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. Então, a avareza é um saco sem fundo. Quanto mais você tem, mais deseja ter. É assim um avarento. E nós temos muitos avarentos nos dias de hoje. E essa avareza leva a corrupções terríveis. Então, nós temos muitos corruptos, porque são avarentos. Porque querem acumular para si coisas que não conseguiram gastar na sua vida, nem na vida dos seus parentes, dos seus descendentes, né? Mas ficaram presos a esse metal, né? E querendo cada vez mais e fazendo o que for necessário para tê-lo, passando por cima de pessoas, né? De situações, por cima da própria moral, do que é reto, do que é justo, para poder ter lucros cada vez maiores. Então as pessoas têm conforto, mas não têm paz, têm luxo, mas não têm descanso. Muitos desses, a gente pensa que tem uma vida tão tranquila, tão sossegada, você não conhece a mente e o coração deles. Deus sabe, né? E com certeza eles são muito mais atormentados do que a gente possa imaginar. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Uma pessoa íntegra gasta tempo pensando no que falar e como falar. As suas palavras são verdadeiras, são boas e são oportunas. O Senhor está longe dos ímpios, mas o coração dos justos escutará. Então, uma das verdades mais extraordinárias então da vida do cristão, ou da vida cristã, é que Deus ouve as nossas orações. Ele diz aqui, a oração dos justos ele escutará. Nunca somos tão fortes, né, como quando nos colocamos de joelhos diante de Deus, tá? Então, tenha isso em mente, guarde isso no seu coração e viva isso a cada dia. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos, né? Então, a companhia de um amigo sincero e verdadeiro é um tônico justamente para as nossas emoções, tá? Então, tenha sempre aí alguém que possa alegrar o seu coração, trazer boas notícias para fortalecer a sua vida. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão uma morada no meio dos sábios, tá? É melhor habitar onde reina então a sabedoria dos que estabeleceram a sua casa no meio dos doidos, né? Dos tolos, dos estúpidos, tá? Não se estabeleça ali. O que rejeita a instrução menosprezará a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. A palavra disciplina tem na nossa língua portuguesa uma conotação às vezes negativa. Quando se fala disciplina, se pensa em algo de violência. A disciplina tem o propósito de corrigir as nossas atitudes, a rota, né? Nos colocando de volta no caminho da verdade, no caminho da retidão. Então, quem atende à repreensão adquire entendimento, né? Mas os estúpidos, os tolos não aceitam e não gostam disso em hipótese alguma, tá? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e precedendo a honra vai a humildade, ok? Então, precedendo a honra vai a humildade. Então, o temor do Senhor não é apenas princípio da sabedoria, mas é instrução da sabedoria. Então, quem teme a Deus busca a instrução e coloca em prática o que aprende.
É impossível temer a Deus, tá? Impossível temer a Deus. Ao mesmo tempo, ser soberbo, ser arrogante, tá? Só os humildes, eles são seguidores daquele que se esvaziou a si mesmo e se tornou servo para habitar no meio de nós e nos trazer a salvação, nos trazer uma vida transformada e diferente, uma vida onde podemos ser realmente sábios, buscando entendimento da palavra. Então, lembre-se de todas essas instruções que foram passadas e dadas aqui por Salomão. É na família que os grandes investimentos no caráter são feitos. Então, não permita que outros eduquem os seus filhos. Você, pai e mãe, é responsável pela educação dos seus filhos. Tudo começa dentro de casa. Não será na sala de aula que eles vão aprender isso. Eles não serão educados ali. Eles serão instruídos em matérias do dia a dia, né? Serão instruídos no conhecimento de matérias. Agora, a educação é só pai e mãe que dá. E se você não souber educar os seus filhos, eles não serão, né, realmente pessoas retas, corretas, não serão pessoas que vão ajudar a sociedade a ser melhor, com toda certeza. Pelo contrário, eles piorarão a sociedade que já está tão ruim, tá? Então a família é um ambiente onde surgem os sábios ou onde surgem os insensatos. É lá dentro. E a gente está vendo surgir mais insensatos do que sábios. Infelizmente, o desejo de Salomão de aumentar o número dos sábios ainda está muito aquém, porque o número dos tolos ainda é muito maior do que o número dos sábios. Então, tudo depende, né, respectivamente, de investimento que você faz na vida dos seus filhos, né? Ou você investe na vida deles de forma sadia, ou você se omite e vai arcar com as consequências de criar dentro da sua própria casa pessoas que vão desprezá-lo, pessoas que vão desrespeitá-lo, né? Pessoas que vão trazer para você grande dor de cabeça, grande tristeza, né? Vão trazer para você um desgosto muito grande. Então, cuidado. Saiba como criar os seus filhos. Dê tempo de qualidade para os seus filhos. Busque orientação na correção, na disciplina, na orientação dos seus filhos para que eles sejam abençoados e abençoadores. Senão, em vez de você ter um lar de alegria, você terá um lar de tormentos. Que Deus abençoe a nossa vida, que abençoe o nosso dia e que nós possamos então aceitar e praticar os conselhos dados aqui por Salomão para cada dia, para cada um de nós. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, a trilhar os caminhos do Senhor, caminhos de conhecimento e de entendimento da tua palavra para vivermos de maneira sábia e criarmos, ó Deus, aqueles que estão nos nossos lares de uma forma a que possam adquirir o mesmo conhecimento, o mesmo entendimento e viver também, ó Deus, de maneira sábia e digna diante do Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Um bom dia e amanhã, se Deus permitir, Provérbios 16, estaremos juntos mais uma vez. Um forte abraço a todos vocês e até lá. Pra te adorar foi que